E dando continuidade ao programa Bora MT de hoje, nós estamos aqui com o professor, advogado, doutor Rodrigo Palomares. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui no Bora MT. Obrigado, Marcelo. Prazer realmente muito bom de estar aqui com todos vocês, podendo esclarecer um pouco mais sobre essa relação tão cara ao nosso país, que é a relação de consumo. Doutor Rodrigo Palomares. E dando continuidade à nossa entrevista, vamos falar sobre um tema importante que faz parte da vida cotidiana de todos nós brasileiros, a relação do consumo. O Brasil possui hoje uma das legislações mais modernas do mundo, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, que está completando em vigência 35 anos. Fala um pouco mais desses 35 anos da legislação. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele está presente diuturnamente na casa de todos os brasileiros e também de todos os empresários. Depois desses 35 anos de vigência do Código, nós temos que desmistificar uma grande ilusão que a sociedade brasileira teve, que o Código de Defesa do Consumidor é prejudicial para os empreendedores, que é prejudicial para as pessoas jurídicas. Tanto é que foi falado aqui agora, Marcelo, que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação invejável no mundo. Se hoje nós tivéssemos que aprovar o Código de Defesa do Consumidor brasileiro no Congresso Nacional, no atual cenário, mas não passaria nem de longe no nosso Congresso Nacional a aprovação de tamanha expertise que o nosso Código trouxe para o universo jurídico. Então a gente tem aí 35 anos de um Código de Defesa do Consumidor, e eu friso sempre defesa do consumidor, porque não é um código de relações de consumo. É um código de defesa do consumidor. E eu, geralmente, quando leciono essa matéria nas graduações, eu faço questão de escrever em caixa alta defesa. E por que eu falei que o empresariado todo tem que gostar desse Código de Defesa do Consumidor? Porque nós temos já comprovado cientificamente que aquele empreendedor, aquele empregador, aquela empresa que utiliza das benesses do Código de Defesa do Consumidor como treinamento para os seus colaboradores, tem um aumento vertiginoso nos seus lucros. Então, é uma falácia popular que saiu difundida no início dos anos 2000, que o Código de Defesa do Consumidor era muito protetivo e era contra as empresas. Pelo contrário, nós temos dados já comprovados cientificamente que há um aumento exponencial do lucro para aquele que respeita a legislação de defesa ao consumidor. Correto. Doutor Rodrigo, os principais avanços e conquistas que essa lei trouxe à sociedade brasileira, em especial ao consumidor. Tá. Vamos lá. É interessante dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele tem um momento de disrupção da responsabilidade no nosso país. O que isso daí significa, tentando trazer palavras mais singelas? É uma revolução. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma revolução. E como toda revolução, há uma resistência ao novo, né? E o Código de Defesa do Consumidor traz isso até hoje. Nós temos um livro jurídico do desembargador Renato Risato Nunes, e ele ensina no seu livro, bem no preâmbulo dele, ele diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor passará a ser entendido depois de 1 ou 2 gerações após a sua publicação. Porque nós temos um conflito de juristas. Por exemplo, o nosso STF, o nosso STJ e as maiorias dos tribunais espalhados no país têm juristas formados com base jurídica, filosófica, diferente da base ideológica do Código de Defesa do Consumidor. E isso traz resistência à sua aplicação e confusão também na sua interpretação. Como assim? Antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, há 35 anos atrás, nós não tínhamos um mundo 100% globalizado e informatizado como nós temos hoje. Então, como é que eram julgados os processos? Só para ter uma ideia, o consumidor que está me ouvindo, aí você que é assíduo aqui do canal, você vai pegar e vai imaginar fazer uma compra na internet hoje. E aí você compra uma mercadoria de uma loja de departamento qualquer que não é aqui do estado de Mato Grosso, vamos supor que está lá no Rio Grande do Sul. Se não vier de avião do Rio Grande do Sul para cá, vai passar por 2, 3 estados para chegar aqui em Cuiabá, por exemplo, a capital. Essa é a logística, né? Essa é a logística. E essa logística existe de fato. Sim. E é real. Mas para fins de responsabilização, imagina, você compra uma geladeira, ou um carro, ou até mesmo uma construção você fechou pela internet que vai ser feita aqui. E não chega o produto. Se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, olha a via crucis
que o cidadão brasileiro teria que ter. Ele iria entrar com uma ação contra a empresa que ele comprou. A empresa que ele comprou, por sua vez, ia fazer um procedimento dentro do processo que chama denunciação à lide, chamamento ao processo, ou ia falar, eu não tenho culpa nenhuma. Você comprou, eu recebi, mas eu contratei a empresa de transporte X e entreguei a ela a mercadoria para que ela lhe entregasse. E se ela não te entregou, o problema é dela, não é meu. A minha parte contratual eu honrei. Sabe o que ia acontecer? Essa discussão toda ia demorar aproximadamente uns 3 anos no judiciário. Esse processo você ia perder e você ia ter que entrar com ação contra a transportadora 1. Mas lembra que eu falei que eram 3 estados? Perfeito. Essa transportadora 1 contratou, por sua vez, a transportadora 2. E ela falou, não, eu fiz, você já entrou com o segundo processo. Aí você, não, eu fiz aqui a minha função. Eu fui contratado para transportar até Mato Grosso do Sul. Eu transportei até Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso do Sul eu tive que entregar para a transportadora 2. E a transportadora 2 que não lhe entregou. Então você perde o segundo processo. Porque a ausência de culpa não responsabilizaria o empregador, o empresário nesse caso. Como é uma entrega fragmentada, né, com 3 partes, você tem que primeiro saber qual é a parte que realmente falhou na sua entrega. Exatamente, contratos coligados, que a gente chama tecnicamente. E aí o que acontece é o seguinte, com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, houve uma revolução nessa situação. Tanto é que hoje nós temos uma enxurrada de demanda judicial. Eu arrisco dizer aqui que 99% das demandas judiciais são legítimas decorrente de falhas na prestação de serviço. É o mesmo exemplo que eu vou dar, só que dentro do universo do direito do consumidor. Comprou por um site de loja de departamento, lá no Rio Grande do Sul, não lhe entregaram a mercadoria. Você não precisa saber de toda a logística, porque o Código de Defesa do Consumidor traz em seu bojo, em especial, vai eu no juridiquês aqui, artigo 4º, inciso 1º, reconhece legalmente que todos nós somos vulneráveis. E tendo essa vulnerabilidade, nós temos o direito de ter a reparação dos nossos danos, independentemente de eu saber a logística toda, ou seja, com ausência de culpa do fornecedor. Então eu vou entrar contra a loja, eu vou ser indenizado porque não me entregaram a mercadoria, e a loja que procure o seu direito de ser reparado pelos seus partícipes na cadeia de produção. Então quem não pode ficar sem ter a reparação dos danos é a vítima. Quem é a vítima, no caso? O consumidor. Dr. Rodrigo Palomares, apesar do avanço já obtido, há um alto índice de judicialização envolvendo a relação entre o consumo, certo? O que explica essa tamanha demanda no Brasil e quais as consequências para a empresa e para o consumidor? Hoje, eu sou advogado também, sou professor, e hoje eu vejo um ataque à advocacia com a tal da litigância predatória. Né? As empresas, eu vou dizer aqui, o grande poder econômico, é muito difícil lutar com o poder econômico. Lembrando que relação de consumo jamais quer destruir o poder econômico. Ela busca reequilibrar uma relação que já nasce desequilibrada. É um direito de terceira geração de direitos fundamentais. Mas, sendo bem específico, se nós voltarmos ao tempo, hoje os grandes players do judiciário no ramo de consumo são bancos, são as concessionárias ou permissionárias de serviço público, que é água, luz, telefonia, celular, que são aquelas contas de massa, e nós temos também os planos de saúde, que atualmente, e a aviação aérea, que tem dominado também como players do judiciário. O que aconteceu foi o seguinte, de um tempo para cá, a tecnologia se desenvolveu. Antigamente, só as grandes bancas de escritório de advocacia, que geralmente litigam no polo passivo, que defendem essas grandes bancas, é que tinham acesso a inteligência artificial, a softwares de gestão de escritório de advocacia, entre outros. Com a democratização dessa tecnologia, hoje um advogado qualquer que domine essas tecnologias consegue, no mesmo dia, ajuizar mais de 50 ações, 100 ações. Então, o que se discute, na realidade, a agressão que se tem é, se existe milhares, centenas de ações contra os mesmos players, é porque há insumo. Se há insumo, tem que ser demandado. A vítima é o consumidor. O agressor não é o advogado. O agressor é a empresa que não age em conformidade com a legislação. É a empresa que insiste em abusar dos direitos. Nós temos um escândalo aqui no nosso estado, por exemplo,
com os consignados para servidor público, em que é ofertado empréstimo consignado com taxa de juros de 2 a 2,5% e, na realidade, colocam para ele um empréstimo em cartão de crédito mediante consignação, que aí aumenta para 7, 8% mensal a taxa de juros e se torna impagável. E aí, quando o consumidor entra com a ação, quando um advogado consegue capitanear uma clientela que às vezes leva décadas para ele conseguir, e aí ele entra com 100, 200, 300 ações com o mesmo fato, só que com pessoas jurídicas diferentes, aí ele se torna um advogado predador, quando na realidade não existe a possibilidade de um singelo advogado ir lá e fazer a predação de um banco, de uma instituição financeira. Então a gente tem que mudar o foco. O foco não é litigância predatória, porque isso não existe. Esse tema, inclusive, foi julgado agora no CNJ como um tom pejorativo, e o simples fato de um colega advogado que defende a banca de um poder econômico grande, um banco, um contrato de transporte, na sua petição falar que o advogado que litigou contra a empresa é predador, por si só, esse advogado que foi rotulado como predador tem direito à indenização por dano moral e à sua imagem. Então, a gente pode falar em litigância contumaz, a gente pode falar em litigância de massas. O que não pode o advogado, neste caso, é fazer captação de clientela. Mas isso daí é uma questão ética com a OAB. Não é o consumidor que tem que sofrer a represália abusiva de um poder da jurisdição. Então, a gente tem confundido, o Poder Judiciário tem confundido a situação toda, acusando, de certa forma, a advocacia, dificultando a advocacia consumerista demasiadamente, justamente pelo fato dessa rotulagem de advocacia predatória, porque a gente sabe, o Judiciário está abarrotado e a consequência nos próximos anos é abarrotar ainda mais. Dr. Rodrigo Palomares, professor e advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bora MT. Foi um prazer tê-lo aqui e as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço aberto. Falar sobre relação de consumo é muito importante para a nossa sociedade. O Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos em setembro. Em março também é comemorado aqui no nosso país a entrada dele em vigência, porque ele teve um período aí de adaptação. Então são duas datas simbólicas, setembro e também março. E eu espero e desejo que todos tenham a curiosidade de ao menos saber esses direitos, porque com esses direitos a gente vai mais longe do nosso país.